Nós louvamos a Deus pela presença de todos vocês. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir o professor Jefferson, amigo nosso, e ele se dispôs a estar conosco. Ele mora lá em Contenda, mas atravessou as pistas por aí e está aqui conosco. E de uma maneira muito especial agradecemos a ele por ele ter aquecido o nosso convite. E hoje ele vai falar sobre o quarto personagem bíblico. Quem se lembra quem foi o primeiro? Adão. E o segundo? E o terceiro? Enoque. Hoje vocês vão ouvir sobre Noé. Quanta coisa linda nós vamos descobrir com a aula de hoje. Mas para que os anjos estejam aqui conosco, e eles já estão, quando você decidiu se dirigir aqui, o teu anjo que te acompanha se colocou do teu lado. E ele está sentadinho do lado de vocês, só que você não pode perceber aí, mas ele está aí. Sinta a presença dele. Tá? Eu pedi com o Irani, nosso ancião, faça uma prece pedindo a presença de Deus aqui conosco. Senhor Deus de bondade, obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque proteges carinhosamente aqueles que andam nos teus caminhos, como protegeste Noé, apesar Amém. da maior de todos os desastres que ocorreram na terra, teus filhos protegidos não sofreram nenhum arranhão, Senhor. Amém. Com isso mostras que és carinhoso, protetor e abraça o pecador que chega até a ti, mas não toleras o pecado, Senhor. Queremos, Senhor, aprender de ti, aprender das tuas bênçãos. Queremos, Senhor, colocar a nossa vida em tuas mãos. Queremos que cada um que aqui esteja seja abençoado de uma maneira especial por receber a tua palavra. E também, Senhor, peço-te, ilumine o irmão Jefferson, que vai nos esclarecer, explanar sobre Noé. Amém. Peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. É sempre uma satisfação imensa participar aqui das classes da Igreja do VV. Muito bom rever alguns e ver alguns rostos novos que ainda não conhecia. Então agradeço pela oportunidade, sempre me alegro muito quando recebo os convites do seu Flores. O que eu mais amo fazer de verdade é ensinar a palavra do Senhor. Então agradeço muito pelo privilégio e pelo desafio, porque realmente são estudos assim novos que nós precisamos desenvolver. Mesmo na igreja nós ainda não temos estudos preparados nesse sentido, focando em personagens bíblicos com o propósito de instruir os estudantes da Bíblia em áreas que nos interessam para os dias de hoje, porque a gente não está aqui só para estudar histórias, nós vamos estudar histórias com o objetivo de tirar delas lições práticas para a nossa vida e também para o nosso preparo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o que mais nos interessa. Então o nosso personagem de hoje será Noé, e não há como desconectar Noé do evento do dilúvio. Portanto, nós vamos estudar as duas coisas e procuraremos pensar uma série de lições da história de Noé e da experiência do dilúvio, que são muitas. Daria para a gente fazer aqui talvez uma meia semana de oração para cada um dos temas que a gente vai abordar aqui através desse estudo. Então, para a gente começar, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5 e identificar ali o nosso personagem de estudo. Gênesis capítulo 5, versículos 26 até o 29. Como eu ainda não sei o nome da maioria, então a gente vai abrindo e vai selecionando aí aleatoriamente. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ok, obrigado. Então Noé era um setita, era um servo de Deus, ele era neto do filho de Enoque.
que foi o último personagem que vocês estudaram aqui na semana passada. Enoque gerou a Matusalém. Algumas versões dizem Metusalém. E eu quero que você guarde na memória uma informação que eu darei a você já no início desse estudo. O nome de Matusalém em hebraico significa literalmente, em sua morte trará o juízo. Não se esqueça disso. Ele era, portanto, avô de Noé. Ele gerou a Lameque. Lameque era pai de Noé. E então agora nós chegamos ao personagem que nos interessa, que é Noé em si mesmo, cujo nome, segundo a Bíblia, significa consolação ou consolo. Tá? Para a gente poder entender um pouco da história de Noé, é importante, em primeiro lugar, desmistificar algo que hoje é propagado, inclusive, no meio teológico. Nós temos hoje teólogos, nós temos hoje cristãos que advogam o que nós chamamos de evolucionismo teísta, ou seja, creem na evolução e creem ao mesmo tempo em Deus. E por essa razão acreditam que muitos relatos bíblicos não passam de mitos, não são histórias, não são fatos, não aconteceram de verdade. E um desses fatos bíblicos que são negados por alguns cristãos hoje é o dilúvio e a existência de Noé. Acredita-se que Noé é um personagem mitológico e que o dilúvio também é uma história inverídica, ou seja, um mito da mesma maneira. Entretanto, para aqueles que creem na Bíblia e que creem especialmente no Senhor Jesus, em primeiro lugar, vale destacar que os profetas bíblicos falavam de Noé. Portanto, se eu creio que Noé é um mito, eu também preciso acreditar que Isaías estava acreditando ou ensinando uma experiência que é mitológica, que não é real. Porque aqui em Isaías 54:9, ele fala de Noé e fala do dilúvio. Agora, o mais importante de todos é Jesus. Porque, embora hoje a academia, acadêmicos neguem a divindade de Cristo, é quase que assim comum, pelo menos no meio acadêmico, a crença de que o Jesus homem é real. Não há como negar que Jesus, o homem Jesus, existiu um dia de fato. E uma vez que acreditamos em Jesus como homem e nós como um ser divino, em Mateus 24, do 37 ao 39, ele fala de Noé. Inclusive menciona que assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, para Jesus não havia nem a possibilidade de Noé ser um mito e do dilúvio também ser uma história inventada. Porque Jesus fala de Noé e fala do dilúvio como exemplo para os últimos dias. O apóstolo Pedro igualmente segue a mesma trajetória de Jesus e fala de Noé e também do dilúvio. E finalmente, Noé foi um homem real, porque ele aparece não só no Gênesis, mas em genealogias bíblicas como de Crônicas e também aqui de Lucas capítulo 3. Portanto, se alguém aqui um dia for desafiado ou pensou sequer na possibilidade de que Noé não é real, que essa é uma história inventada, a Bíblia nos confirma que ela é real e que foi um fato a experiência do dilúvio. Fazendo essa abertura para o nosso estudo, eu gostaria de contextualizar vocês um pouquinho com a realidade do planeta Terra na época anterior ao dilúvio e nós vamos compreender qual foi o papel de Noé e por que razão Deus enviou o dilúvio sobre o planeta Terra. Eu também vou trazer algumas evidências aqui para vocês, porque algumas pessoas hoje da academia caçoam da nossa crença do dilúvio universal. E eu queria apresentar um pouquinho mais ao final do nosso estudo evidências científicas de que é muito mais crível um dilúvio do que essas experiências meio estranhas aí que o evolucionismo tenta propor para as pessoas. Tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos ao capítulo 2 do livro de Gênesis. E o nosso objetivo ali é entender como funcionava o planeta Terra lá no princípio ainda, antes da entrada do pecado. Gênesis capítulo 2, versículos 4 até o 6. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado,
porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então esse texto nos dá uma ideia de como funcionava o sistema de irrigação, de cuidado do solo antes da entrada do pecado. Ou seja, segundo a Bíblia, nós acabamos de ler, nunca tinha chovido no planeta Terra, eles nunca tinham visto uma chuva como nós a conhecemos hoje. A Bíblia diz que a terra era regada por uma neblina, ou como essa versão que eu trago aqui para vocês, um vapor que subia, logicamente, de baixo e regava as ervas, as plantas, as árvores e toda a superfície da terra. Agora talvez você esteja se perguntando, mas como seria essa história de um vapor vir de baixo e regar a terra? Porque hoje parece totalmente assim ilógico pensarmos na possibilidade de algo dessa natureza acontecer. Quando a gente volta para o princípio, ainda antes mesmo da criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 2, nós vamos entender o que era, entre aspas, a terra antes do Senhor organizá-la e começar a criar algumas coisas que ela não possuía. Agora, algo já existia no nosso globo terrestre, antes da organização do Senhor. E esse algo, segundo essa passagem, eu gostaria que alguém lesse aí, por gentileza. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem o seu vento, estava coberta por mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Ou seja, esse texto nos ajuda a concluir que antes da criação, antes de organizar o planeta, a Terra era um montão de água misturada com terra, com continente, havia uma confusão no globo terrestre. Mas o fato é que a maior parte do nosso globo era coberta por água. Como será então que o Senhor preparou agora a organização ou a separação da água, do continente e da atmosfera? Aí nós vamos a um dos dias da criação. E em um dos dias da criação, segundo Gênesis 1, versículo 7, o Senhor ele vai cuidar exatamente em lidar com esse montão de água confuso que havia no nosso planeta. Marisa, pode ler para a gente, por favor. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Deu para a gente entender aqui? A minha versão diz expansão. Talvez, para nós entendermos um pouco melhor, a palavra expansão aqui seria atmosfera. Então, o que o Senhor fez? Havia o globo, havia um monte de água ali misturada, ele pega uma parte da água e ele cria a atmosfera. Olha só que coisa interessante. Alguns estudiosos acreditam que o planeta Terra, antes da entrada do pecado, tinha uma temperatura uniforme em todo o globo, cerca de 23, 22 graus, não passava disso e nem baixava muito abaixo dessa temperatura. Era uma temperatura uniforme, amena, bastante agradável, e essa capa de água que havia na atmosfera terrestre era justamente o que regulava a temperatura. Além disso, a Bíblia também diz que parte da água o Senhor colocou debaixo da terra, ou seja, debaixo da superfície terrestre. Hoje nós temos evidências científicas de que quilômetros e quilômetros de distância para baixo do globo terrestre, ou melhor, adentro do globo terrestre, nós temos lençóis freáticos e coisas assim imensas, onde acredita-se que haviam mares, lagos gigantes próximo do núcleo do planeta Terra. E aí você vai começando a entender mais ou menos como era possível essa água vir de baixo e regar o solo. Só que isso ainda será usado por Deus na experiência do dilúvio também. Então nós já temos uma ideia. E a partir dessa ideia nós podemos concluir, portanto, como eu disse a princípio, que o povo de Deus até o dilúvio nunca tinha visto uma cena como essa. Nunca. Agora tentem imaginar que a mensagem que nós sabemos que Noé pregaria era uma mensagem cientificamente impossível.
Eu sei que é difícil a gente falar de ciência na época de Noé, porque a nossa mente adaptada ao evolucionismo, nós estamos habituados a supor que a raça humana que vivia no tempo bíblico, do dilúvio, etc., eram seres inferiores a nós, não é verdade? A gente não pensa assim? Não vê o povo lá de Noé meio como homens da caverna, vestido tipo Tarzan, andando com cajado e coisas dessa natureza, mas esses caras eram extremamente inteligentes e tinham tecnologias avançadíssimas. A Bíblia chega a dizer sobre os descendentes de Caim, que nós não vamos estudar aqui nas nossas classes, mas ela fala de Tubal-Caim, ela fala de descendentes de Caim que produziam instrumentos de música. Se eu der para qualquer um de vocês aqui, por exemplo, um pedaço de madeira e pedir para vocês produzirem uma flauta, furando nos buracos exatamente onde devem ser perfurados para produzirem o som perfeito que uma flauta deve produzir, alguém aqui conseguiria fazer isso? O povo fazia já no tempo de Noé. Além disso, a Bíblia diz que eles também tinham instrumentos de ferro e de bronze. Você tem ideia do que é uma siderurgia para você conseguir trabalhar ali os metais, a fim de fundir os metais e produzir o bronze e também extrair do minério o ferro? Você tem ideia do que é isso, da complexidade que é isso? É muito complicado. E a Bíblia diz que antes do dilúvio já havia essa capacidade entre os seres humanos que habitavam no planeta Terra. Voltando então aqui, tá, para a gente avançar, a mensagem que Noé pregava era uma mensagem improvável, não científica, e era um grande desafio acreditar de que aconteceria de fato um dilúvio universal. Eu vejo quase que os cientistas caçoando de Noé, zombando de Noé por causa da mensagem que ele pregava. Agora, o que nos interessa nesse momento é saber por que Deus enviaria um dilúvio para destruir todo o planeta e começar tudo de novo. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Já pensou? Olha a descrição. A Bíblia ela faz questão de dar ênfase na malignidade do homem, dizendo que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava e que todo o desígnio ou imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então a maldade tinha tomado conta do planeta Terra. Mas vamos tentar entender aqui o que será que aconteceu. Porque a Bíblia nos conta em Gênesis 4 e 5 que da linhagem de Adão saíram dois povos, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Se você presta atenção em Gênesis 4 e 5, no capítulo 4, você tem ali descrita a descendência de Caim, a descendência má. No capítulo 5, você tem descrita a descendência de Sete, os justos, o povo de Deus. Se havia então um grupo que representava o povo de Deus, por que razão Deus teve que destruir o planeta Terra? Será que não haviam mais pessoas boas vivendo aqui no mundo, de onde Deus pudesse dar seguimento ao seu plano sem necessariamente destruí-lo? O problema é que a coisa tinha se tornado quase generalizada. Segundo os estudiosos, acredita-se que a descendência de Sete tinha se misturado com a descendência de Caim. Os filhos de Sete habitavam nas montanhas, em lugares retirados. Os descendentes de Caim foram os primeiros a criarem grandes cidades aqui no planeta Terra. E eles foram crescendo, foram desenvolvendo a tecnologia, inovando, enquanto o povo de Deus tinha uma vida mais pastoril, vivendo nas montanhas. Só que com o passar do tempo, os setitas começaram a invejar a vida do povo descendente de Caim. E eles passaram a descer das montanhas e se relacionarem com os descendentes de Caim. Sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e vejamos o que houve dessas duas linhagens. Acho que é o capítulo 6, na verdade. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas e filhos de Deus, viram que as filhas do homem eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Olha só que interessante, capítulo 4, descendência de Caim. Capítulo 5, descendência de Sete.
Capítulo 6, segundo a Bíblia, o que ela mostra? Houve uma mistura, uma amalgamação das duas linhagens. Eles se misturaram, o povo de Deus ficou assim encantado, porque as filhas de Caim eram muito bonitas, elas eram atrativas, elas chamavam a atenção do povo de Deus, e o povo de Deus desobedeceu a orientação que Deus dá na Bíblia, de que Ele não aceita que o seu povo contraia casamentos em julgo desigual. E aí, quando eles começaram a se relacionar com a linhagem de Caim, o povo de Deus se prostituiu. E agora? E aí, o fruto dessa prostituição foi que setitas e os da linhagem de Caim se tornaram maus, cuja imaginação dos seus pensamentos, o que é isso? Imagine que eu deixasse uma carteira aqui no mundo antediluviano. O povo que vivia nessa época já estava na sua mente planejando formas de aproveitar algum descuido meu para roubar a minha carteira. Porque isso é aí que a gente quer chegar. É entender que nos dias de hoje a maldade ela também está se tornando tão banal e tão comum que se o Senhor ele esperar muito tempo, ele vai ter que pedir perdão pelo mundo antediluviano. Ou seja, o que isso me convence? De que muito em breve nós veremos Jesus voltar nas nuvens dos céus. Tá? E aí o texto segue, portanto, olha só, ele ainda vai dar uma descrição mais profunda da maldade do homem na prática agora, que está em Gênesis 6, versículos 11 e versículo 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Vocês perceberam quantas vezes Deus usa a palavra corrompida? Alguma semelhança com os nossos dias? Então a terra estava corrompida, cheia de maldade, cheia de violência, e o Senhor agora olha para o planeta Terra e vê: eu preciso fazer alguma coisa. E a única solução que Deus encontra para o planeta Terra é destruir tudo e começar tudo de novo. A verdade é que quando você na Bíblia ler a Bíblia dizendo que Deus se arrependeu, entenda que a palavra no original arrependeu atribuída para Deus é diferente da palavra arrependeu atribuída para os homens. Quando a palavra arrependimento na Bíblia está relacionada com a raça humana, comigo, homem, significa um reconhecimento de um erro cometido. Quando a palavra arrependimento está atribuída para Deus na Bíblia, significa tristeza por algo que aconteceu. Então, quando a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem, significa que Deus ficou triste pelo caminho, pela escolha que as suas criaturas acabaram fazendo. Tá certo? Bom, só que todas as vezes, e aprendam, porque isso é uma ação intrínseca ao caráter de Deus, quando Deus vê que as coisas estão saindo do prumo, do eixo, do rumo, e Ele precisa enviar os seus juízos, Ele nunca executa a sentença sem antes enviar um aviso ou uma mensagem. E por essa razão, no meio desse caos, no meio dessa confusão, Ele encontra alguém cuja misericórdia dele se manifestaria para aquela geração. E esse alguém se chamava como? Noé. E qual era o nome de Noé mesmo? O significado que eu mencionei lá no princípio? Consolação. Então Deus ia enviar uma mensagem de consolo agora para o povo. Era uma mensagem de juízo, mas esse juízo, ao mesmo tempo, tinha uma solução para que o povo não incorresse na desgraça do dilúvio. Jó chega a dizer no seu livro que Deus nunca fere se não for com o objetivo de curar. Então, primeiro ele fere para criar necessidade, ou seja, Deus é um médico. Ele vai diagnosticar o câncer na sua vida. Então, primeiro ele vai chegar para você e vai dizer assim: você está com câncer, o câncer está em metástase, você vai morrer em pouco tempo. Abra os seus olhos. Só que depois de você reconhecer que você está canceroso e que você está a ponto de morrer, Deus agora se apresenta para você dizendo assim: eu sou médico, eu tenho a solução e eu posso curar você e solucionar o problema do câncer na sua vida. Entende a metodologia de Deus? E é o que ele fez aqui no dilúvio. Então agora ele chama Noé, e a Bíblia diz em Gênesis 6, dos versos 8 até o versículo 9, vai nos dar uma descrição linda de quem é Noé e de como o Senhor percebia esse servo de Deus.
Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só quanta coisa que a Bíblia nos ensina. Primeiro, e me ajudem aqui, a Bíblia diz que Noé achou o que diante do Senhor? Graça. Você já ouviu alguém dizer que no Antigo Testamento o povo de Deus vivia pelas obras e depois da vinda de Jesus o povo de Deus é pela graça? Já ouviram alguém falar isso? Eu não sei quantos estiveram aqui, inclusive, quando passei o estudo sobre o arrebatamento secreto, e eu mostrei para vocês que existem duas visões de mundo, teologicamente falando, na área profética. Os dispensacionalistas acreditam dessa maneira, que o povo do Antigo Testamento judeu vivia pelas obras e o povo do Novo Testamento, depois da vinda de Cristo, vive pela graça. Pergunto, biblicamente isso está correto? Alguém vai poder chegar no céu um dia e dizer assim: Senhor, eu fui muito bom, eu segui a tua lei 100% e eu não preciso de Jesus para entrar aí porque eu fui tão bom que eu mereço entrar no céu sozinho? Alguém vai poder fazer isso? Não. Portanto, essa história de que no Antigo Testamento o povo vivia pelas obras é mentira. Noé, ele não foi chamado por Deus porque ele era bom. Noé foi chamado por Deus por causa da sua graça. E pergunto, o que significa graça? Eu ouvi alguém falar bem baixinho. Favor imerecido de Deus. Isso é graça. Simpatia. A única coisa, tá? Por que Deus chamou Noé? Porque de todos os que viviam naquela época, Noé era o único através de quem Deus podia se comunicar. Então a graça de Deus sobre Noé, na verdade não era só graça sobre ele, era graça sobre todo o mundo antediluviano. Porque se Deus quisesse, ele poderia fazer assim, ó, acabou, e pronto. Ele não precisa dar satisfação para ninguém do que ele faz, do que ele pretende fazer e do que ele não faz. Só que quando a graça de Deus se manifesta, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, ele agora escolhe alguém para disseminar a sua graça sobre todo o mundo antediluviano. E a graça de Deus nesse episódio de Noé seria manifestada através da construção do quê? Da arca. E a gente já vai voltar nela. Mas a Bíblia segue dizendo que Noé era um homem justo e perfeito no meio de um mundo corrupto. Isso chamou a atenção de Deus. E ainda a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Quem mais andava com Deus que você estudava? Enoque. Então você já sabe o que é andar com Deus. Agora tem um detalhe. Noé tinha a missão de pregar sobre o dilúvio. Nós sabemos que ele pregou sobre o dilúvio, mas para que uma mensagem tenha poder sobre a vida das pessoas, não adianta só falar. Além de falar e pregar sobre o dilúvio, Noé tinha que fazer, viver, colocar em prática a mensagem que ele estava pregando. Sabe que isso talvez seja uma das coisas mais importantes para a nossa geração de hoje? Você sabia que o grande problema dos cristãos hoje é criar uma dicotomia entre a vida cristã e a vida profissional, ou a vida social? As pessoas pensam que pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa no ambiente profissional. As pessoas pensam que não há problema nenhum você na igreja cumprir o que Deus lhe pede e lá na sua empresa, no seu trabalho, você sonegar imposto, falar um palavrão só para ser mais sociável com os seus amigos. Certo dia eu vi uma entrevista com a Perla. Para quem não sabe quem é a Perla, é uma cantora de funk. Ela é evangélica. E perguntaram para ela se ela não via nenhum problema entre a sua profissão e a sua crença, confissão religiosa. E ela disse assim, que não via problema nenhum, porque ela não tinha dificuldades de separar muito bem a sua vida profissional e a sua vida religiosa. Esse é o grande problema da nossa geração. Quando a nossa visão de mundo não afeta a sua visão de política, de economia, da moral, a sua visão de trabalho, quando você não tem uma cosmovisão que afeta toda a sua vida, o seu cristianismo ele será
pobre e não ter a capacidade de influenciar as pessoas lá fora. E é por isso que a grande lição que nós tiramos aqui de Noé, cuja graça de Deus repousou sobre ele, é que enquanto ele pregava sobre um dilúvio, ele estava fazendo o quê? Construindo uma arca. Vamos ver isso daqui? Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha só que texto fenomenal falando sobre Noé. Antes do Apocalipse do povo, pela fé, Noé tinha instruído acerca de acontecimentos que ainda não entendiam e ser experiente. A Deus aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça e rei da fé. Olha só que coisa fenomenal. A Bíblia diz aqui então que Noé, para salvar a sua família, ele prepara uma arca. Enquanto ele prega, ele vive a mensagem que prega. Então ele vai investir dinheiro, talentos, tempos, dons em prol da construção da arca. E não pense que isso daqui foi rápido. Primeiro Deus deu um tempo para Noé pregar, para manifestar sua graça para o mundo antediluviano. E quanto tempo foi que Deus disse que Noé deveria pregar, advertindo o povo quanto à vinda do dilúvio? Olha só, Gênesis 6, versículo 3. Aqui vai mostrar quanto tempo Noé pregaria, e além disso, que durante esse tempo de pregação, Deus estaria trabalhando para salvar o mundo antediluviano. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, que ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quanto tempo então Noé teria que pregar? 120 anos. Anos naquela época? É literal. Então, dona Isa, o povo naquela época, quando a Bíblia disse que, por exemplo, Matusalém morreu com 969 anos, era literal. Isso mesmo, literal, tá? Então, 120 anos ensinando ao povo que Deus queria salvá-los. Eu fico imaginando Noé pregando e vejo que cada martelada que ele dava na arca era uma pregação para aquela geração. Você parou para pensar o que é construir? A arca de Noé, ela era isso daqui. Isso daqui foi uma réplica feita, se eu não me engano, essa é da Holanda, porque tem nos Estados Unidos. E é uma réplica em tamanho real. Tamanho real. Então imagine Noé construindo algo dessa natureza e o povo passava, só que detalhe, isso era construído na terra seca. Então a mensagem de Noé, ela tinha de alguma forma uma força muito grande, porque ele mostrava que acreditava no que estava pregando. E Noé apontava para aquela arca e dizia: povo, prestem atenção na misericórdia de Deus. Ele está lhes dando a oportunidade. Enquanto eu estou construindo essa arca, ainda há chance para vocês se salvarem. Essa é a graça de Deus manifesta através desse edifício, ou desse navio, ou desse grande barco. Vocês podem se salvar, basta aceitarem o convite da misericórdia de Deus. Enquanto Noé pregava, a Bíblia disse aqui, nós acabamos de ler, que o Espírito de Deus fazia o quê? Contendia com ele. O que significa contender? Talvez a maioria dos que estão aqui já sentiram isso em alguma vez na sua vida. É o Espírito Santo, ele trabalhando na consciência do povo, convencendo o povo de que a mensagem de Noé estava certa. Só que a misericórdia de Deus, segundo esse texto, tem um limite. Porque Deus disse claramente que, embora o Espírito contendesse durante 120 anos, chegaria um momento onde eles não mais seriam convencidos pela obra do Espírito Santo. E eu preciso, nesse momento, fazer uma pausa aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Quantos dos que estão aqui hoje já sentiram os apelos do Espírito Santo de Deus no seu coração? Acho que muitos, né? E vai chegar uma hora que isso também vai acabar. Esse é o ponto. Esse é o ponto importante para a gente aqui nesse. A graça de Deus existe, a graça de Deus é real e a graça de Deus é longânima. E agora eu volto ao tal do Matusalém. Quantos anos Matusalém viveu? Teve alguém que viveu mais do que Matusalém na história bíblica? Não. Mas o que significa o nome Matusalém?
que eu falei lá no começo. Em sua morte trará o quê? O juízo. Sabe o que aconteceu? Quando Enoque gerou Matusalém, Matusalém era uma profecia ambulante. Ele era uma profecia viva. Deus usou Matusalém, e enquanto Matusalém estivesse vivo, a misericórdia de Deus se estenderia sobre o mundo. Mas quando Matusalém morresse, no ano que ele morresse, o dilúvio viria. Não tenho tempo de mostrar para vocês isso aqui hoje, mas através de um cálculo matemático de Gênesis capítulo 5, é preciso o ano que Matusalém morreu, foi o ano que veio o dilúvio. Agora eu te pergunto, por que Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia? Porque Deus quer dar graça e dar o contraditório. Perfeito. Porque Deus queria mostrar o tamanho da sua graça, da sua paciência. E a paciência de Deus foi tão grande que ele estendeu longamente a vida de Matusalém, que viveu muito mais até do que Adão, que era um homem que tinha mais vínculos com o Jardim do Éden e que teoricamente deveria ser o que vivesse mais. Mas o Senhor, mostrando a sua graça, o seu amor, o seu desejo de salvar a raça humana, ele estende a vida de Matusalém até que a última pessoa derramasse a sua última lágrima no planeta Terra e tivesse a sua última oportunidade de fazer a sua última escolha. E detalhe, antes da gente avançar, as pessoas pensam que o mundo antediluviano era assim impopular, não havia muitas pessoas, não era populoso na realidade. Vamos fazer uma continha rápida. Quantos filhos uma pessoa que vive mais de 900 anos pode ter? Dá para ter alguns, né? Aqui no Brasil, até alguns anos atrás, se a gente vai para os nossos avós, aí eles tinham 20, né? 12, 15 filhos em, sei lá, 50 anos de vida, mais ou menos. Então dá para ter muito filho. O nível de fertilidade daquele povo e de vitalidade, vocês acham que era maior ou menor do que o nosso? Muito maior, muito maior. Agora, sendo ainda mais preciso, existem estudos baseados na teoria de Malthus que mostram que possivelmente o mundo antediluviano tinha aí aproximadamente de 1 bilhão até 5 bilhões de habitantes no globo terrestre. Ou seja, é quase o mesmo número de pessoas que habitam o nosso planeta hoje. Talvez seja maior, talvez seja menor, eles consideram algumas catástrofes, algumas outras coisas, isso é um número aproximado. Mas é só para você ter uma ideia da dimensão da coisa. Noé tinha a missão de pregar a mensagem para o mundo todo. E aí, a Bíblia nos mostra que chegou o momento em que o Espírito de Deus deixaria de contender com aquela geração. Só que antes de chegar esse dia, Deus deu o sinal mais fantástico que ele poderia ter dado para convencer aquele povo. Que sinal vocês acham que foi? Gênesis capítulo 7, versículos 1 até 2. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Vamos lá. Qual foi o sinal, o último sinal que Deus deu para aquele povo? Os animais. Exatamente. Vocês já pararam para pensar no que foi esse evento? O mundo naquela época, vocês já ouviram falar da teoria da Pangeia? Não? A teoria da Pangeia, e nós criacionistas acreditamos nisso também, é a teoria que mostra, que acredita, que ensina que não havia separação de continentes antes do dilúvio. Todos os continentes estavam juntos num só, e é chamado de Pangeia, era um só continente. Então isso explica como foi possível que os animais de todos os lugares do planeta viessem para entrar naquele momento na arca. Não havia separação das águas no continente até o início do dilúvio. Então os animais começaram a vir. Agora imagine Noé pregando agora e as aves dos céus vindo de par em par entrando na arca.
E aí os animais terrestres igualmente entrando, e todos os animais ordenadamente, enfileiradamente, entrando na arca, obedecendo a orientação de Deus. Eu imagino Noé olhando para aqueles animais e dizendo assim: povo, até os animais estão ouvindo a voz de Deus. Prestem atenção na mensagem que o Senhor está dando. Tem uma comentarista bíblica que diz que quando esse evento dos animais entrar na arca sucedeu, diz que o mundo antediluviano ficou apavorado, porque eles nunca tinham visto nada parecido com aquilo. Mas é lógico, todos os animais entrando e subindo ali de forma ordenada na arca, como eu acabei de mencionar. Mas aí, passaram-se alguns dias, eles voltaram para suas atividades corriqueiras, e essa impressão do Espírito de Deus no coração deles passou. Isso é familiar para nós? Eu acho que sim. Muitas vezes Deus fala aos nossos corações. Talvez muitos de vocês vão sair desse estudo aqui hoje e o Espírito Santo vai ter falado ao seu coração, para você tomar alguma decisão, para você dar um passo de aproximar-se mais de Deus. Mas aí você sai lá para fora e a semana começa e as atividades vão te consumindo de novo, e aquilo que o Espírito Santo fez com você nessa noite é silenciado mais uma vez. E aqui Deus deu esse sinal. E agora Deus então chega para Noé e diz assim: Noé, entra na arca, porque vai chover imediatamente. Foi isso que aconteceu? Não. Não? O que aconteceu? Olha só. Gênesis 7, versículo 4. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Então agora os animais entraram na arca, Noé entrou na arca, e Deus disse que ele teria que esperar quanto tempo para começar a chover? 7 dias. Por que Deus fez isso com Noé? Para provar Noé. Tenta imaginar agora Noé dentro da arca com a família e o povo lá fora, e a porta fechada. E a gente já vai ler que a porta foi fechada. E aí o povo de lá de fora caçoando de Noé, dizendo: sai daí, seu louco! Já se passaram 2 dias e nada aconteceu do que você estava dizendo. Que balela é essa? Não vai chover coisa nenhuma, Noé. Sai daí! Nós falamos para você, nós já passamos 4 dias e não aconteceu nada. E o povo tranquilo, vivendo tranquilo, seu dia a dia, suas atividades. E alguns que tinham um pouquinho mais de tempo zombando de Noé. Mas aí, a Bíblia diz ainda em Gênesis 7, dos versos 15 até o 16: e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fez o quê? Fechou a porta. Atenção. Sabe que porta que foi fechada para o povo ali naquele momento? A porta da graça de Deus. E eu vou voltar nesse assunto já em seguida. Porque a porta da graça não se fechou quando o dilúvio veio imediatamente. A porta da graça se fechou para eles quantos dias ainda antes do dilúvio? Olha só que coisa séria. E então chegou o dia de dilúvio. Noé estava ali dentro, passaram-se os 7 dias e finalmente o 8º dia chegou. E agora a Bíblia vai dar uma descrição fenomenal de como foi o dilúvio. Tem um comentarista bíblico que usa assim uma expressão que ela é fantástica para ajudar a gente a entender a dimensão do que foi o que nós vamos acabar de ler, que nós vamos ver aqui. O comentarista diz que o dilúvio foi algo tão assombroso que até o próprio Satanás temeu pela sua vida. Tamanha as manifestações que ocorreram aqui. A descrição bíblica de Gênesis 7, versículo 11. Alguém pode ler, por favor? No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Então a Bíblia diz, Deus não teve que inventar água nenhuma,
A palavra do Senhor nos mostra como ocorreu. Lembra que Deus tinha colocado águas aonde? No início do estudo a gente viu. Ele tinha colocado águas na atmosfera e uma outra parte da água onde? Embaixo da terra. Então o que aconteceu aqui foi que o Senhor permitiu que as placas tectônicas que estão na superfície da terra se movessem, se chocassem de forma tão brutal que houve um terremoto como nunca possivelmente nós vimos e nem veremos talvez na história do mundo. E agora as rachaduras produzidas na superfície da terra deram vazão àquela água que estava nos lençóis freáticos do globo terrestre. Inclusive os geólogos creem que foi justamente essa movimentação de placas tectônicas que foi tão forte, que foi rachando o continente chamado Pangeia e produziu esses 5 continentes que nós temos no nosso mundo hoje. Tanto que naquela época você não tinha oceanos profundos como nós temos. Agora imagine a Pangeia rachando. Para onde que foi toda aquela água? Ela foi entrando na divisão que houve no continente. Então por isso os oceanos são tão profundos como nós temos em nossos dias. Enfim, foi algo impressionante. Os geólogos também dizem que a pressão da água ela veio tão forte que pedras gigantes e maciças, não sei se vocês já viram, se você buscar na internet, os evolucionistas acreditam que foram chuvas de meteoro. Nós, criacionistas, acreditamos que foram pedras lançadas, pedras enormes, que foram lançadas com um dilúvio, e ao caírem sobre a superfície da Terra, elas produziram buracos que existem aí espalhados pelo mundo. Se você procurar na internet, você vai encontrar que o planeta Terra é cheio de buracos, que acredita-se, como disse os evolucionistas, serem produzidos por meteoros. Mas nós, criacionistas, cremos que foi fruto do dilúvio. Mas será que o dilúvio é uma história bíblica ou nós podemos comprová-lo historicamente e cientificamente também? Podemos. Eu não tenho tempo de me aprofundar nisso tudo aqui com vocês, mas existem evidências de que o dilúvio é real. E uma dessas evidências, por exemplo, histórica, é uma epopeia ou um épico de Gilgamesh. Já ouviram falar do épico de Gilgamesh? Gilgamesh foi um herói da cidade de... fugiu o nome aqui agora. É Uruk. É uma cidade que fica situada na Mesopotâmia, bem próximo da cidade de Ur. Lembra quem veio de Ur? Abraão. E Gilgamesh foi rei da cidade de Uruk. Só que esse homem, ele queria encontrar a imortalidade para a sua vida. E então, ele conhece uma outra pessoa que era conhecida naquela época como o herói do mundo antediluviano. E o nome dele é muito difícil, que eu não me lembro aqui agora para reproduzir para você. Não lembro agora aqui, depois, quem sabe eu ponho lá no grupo para você tomar conhecimento de quem é. Mas essa pessoa fez contato com o rei Gilgamesh, e ele conta para esse rei agora a história do dilúvio. E esse conto foi registrado, ou essa história foi registrada em alguns tabletes que foram encontradas pela arqueologia no ano de 1800 e pouco. Na realidade já foram encontrados muitos outros, e esse daqui é apenas um desses tabletes. E no tablete número 11 de um desses achados está registrado ali a história do dilúvio dentro da perspectiva dos habitantes da cidade de Uruk, na Mesopotâmia. Só que a história que eles contam tem semelhanças e tem diferenças. E aqui você vê nesse quadro algumas dessas semelhanças e diferenças. Aqui do lado esquerdo você vê a história do dilúvio, que é bíblica, e aqui do lado direito a história de Gilgamesh, contada por esse rapaz de nome difícil que eu não lembro para dizer para você. Aí você deve estar pensando assim, detalhe, a história contada para Gilgamesh é muito mais antiga do que o registro da história bíblica. E os evolucionistas, por essa razão, dizem que a história do dilúvio na Bíblia nada mais é do que uma cópia da história de Gilgamesh. Só que tem um detalhe. Se fosse uma cópia, como explicar, por exemplo, as diferenças que nós temos aqui? Um exemplo para vocês. As dimensões da arca na Bíblia são de 300 por 50 por 300
Tem 3 andares e nela tinha porta, janela e revestido de betume. A arca, que segundo o conto aqui, a epopeia de Gilgamesh, que foi construída, era um cubo. 120 por 120 por 120, parecia mais um zigurate, que eram aquelas pirâmides onde os babilônicos cultuavam os seus deuses, e aqui ela também, revestida de betume, tinha andares, porta, 7 andares, portas e janelas. Como explicar essas diferenças se nós tivéssemos aqui apenas uma cópia do texto bíblico para esse texto aqui produzido na epopeia de Gilgamesh? E tem muitas outras. Na verdade, o que os estudiosos dizem é que as diferenças de um texto para o outro são muito mais importantes do que as semelhanças. Porque na realidade elas são uma evidência de que 2 culturas estavam contando a mesma história sob perspectivas diferentes. Agora tem um detalhe: a história bíblica ela é muito mais racional do que essa história aqui. Afinal de contas, aqui eles falam de concílio de vários deuses. A Bíblia fala de um único Deus. Além disso, é muito mais concebível uma arca dessa natureza flutuando no mar do que um cubo flutuando no mar também. Então a história bíblica ela acaba assim ganhando proeminência dentro da visão criacionista e do dilúvio universal. Mas não é só isso. Outra evidência que nós temos do dilúvio é o que se chama de fósseis, de cemitério de fósseis. O que são esses cemitérios de fósseis? Aqui você tem o exemplo de um cardume de peixes. E quando esse fóssil ele é analisado, você vê claramente que esse cardume estava ali vivendo normalmente, ou seja, nadando sobre as águas, mas que eles foram alvos de alguma catástrofe que os fez parar em uma posição imediatamente da forma como eles estão. Isso daqui é uma evidência, tá, que explica que só uma catástrofe rápida e repentina poderia produzir um fóssil dessa natureza. Isso é tão interessante que olha só o tipo de fóssil que nós temos. É um fóssil de um peixe fazendo o quê? Comendo um outro peixe. Então, tentem imaginar, nós tivemos agora o acidente lá de Brumadinho há pouco tempo. Então imagine toda a quantidade de lama vindo sobre os peixes, sobre os animais. É só dessa maneira para que algo seja fossilizado, como nós temos no exemplo aqui. Não pode ser algo, como dizem os evolucionistas, que foi produzido por milhões e milhões ou milhares e milhares de anos. Não, inclusive nós temos aqui o desenho do animal perfeitamente. Ou seja, ele foi pressionado por uma quantidade de lama tão grande que o registro dos ossos dele ficou gravado, sedimentado ali no momento da fossilização. Outra evidência interessante, falando ainda sobre os peixes, quando você vai, por exemplo, visitar o Monte Everest, sabe o que você encontra fósseis do que você encontra no pico dos montes, de muitos montes que nós temos no planeta Terra? Fósseis de animais marinhos. Agora, como explicar fósseis de animais marinhos em picos tão altos como nós temos no planeta Terra? A única explicação racional seria um dilúvio. Outro detalhe. Já ouviram falar sobre as camadas geológicas da Terra? Essa daqui é uma foto do Grand Canyon. Então, se você presta atenção, você tem aqui várias camadas distintas. E na geologia, eles acreditam e ensinam que cada camada dessa demorou milhões de anos para ser desenvolvida. Só que tem um problema. Não, são vários. Existem alguns fósseis, como por exemplo de troncos de árvores, que foram achados e que eles atravessam várias dessas camadas aqui de uma vez. Se a visão criacionista está certa, a única maneira de explicar o tronco de uma árvore traspassando várias camadas seria dizer que uma parte do tronco ela esteve ali há milhões de anos atrás, a outra parte que está na camada acima esteve há milhões de anos atrás e a outra parte superior há milhões de anos atrás ela foi depositada ali. Tem como isso acontecer? Não tem como acontecer.
Então a forma também mais racional de explicar esse depósito de camadas que nós temos no planeta seria o dilúvio. Lama, muita lama. Imagina o planeta todo, todo o nosso globo terrestre sendo invadido por quantidades imensas de lama. E foi daí que nós temos então essas camadas geológicas. Enfim, a gente precisa caminhar para a reta final do nosso campo. O que aconteceu com a raça humana? Gênesis 7, versos 21 a 23. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem. Até o 23. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância da terra, sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Essa daqui é uma pintura de um artista francês que ilustra o que na sua mente ele imaginou ter acontecido no dilúvio. Esse é o tipo de história bíblica que a gente não gosta muito de mencionar, não é verdade? Parece contrastar com o Deus de graça, o Deus de amor que nós vimos lá no começo do nosso tempo. Só que a Bíblia ela mostra claramente que a paciência do Senhor ela tem um limite. E quando Deus ele fecha a porta da sua misericórdia, não é um ato arbitrário de Deus. Isso é o mais bonito de tudo. Deus nunca chegará a um ponto onde ele dirá assim: agora acabou, ainda que você se arrependesse, não tem mais chance para você. O dia que Deus fechar a porta da oportunidade, é porque a sua consciência, ou a minha consciência, ela já foi tão trabalhada pelo Espírito Santo. E eu já resisti tanto aos apelos do Espírito, que não há nada mais que Deus possa fazer que seja capaz de mudar a sua condição. E aí sim, a porta da graça fecha. Foi o que aconteceu aqui. Não havia mais o que fazer. Aquele povo viu animais ouvindo a voz de Deus. Aquela geração viu animais obedecendo ao apelo do Senhor. O que mais Deus poderia fazer para sensibilizar o coração dele? Nada. Eu digo nada com convicção porque milênios se passaram e Deus deu ainda uma prova maior de amor pela raça humana. Ele enviou uma outra arca de salvação para a raça humana. Que arca foi essa? Jesus. E com maior prova de amor do que foi a arca no dilúvio, ainda assim a raça humana rejeitou Jesus Cristo. É por isso que eu volto a dizer, nós precisamos entender o que está escrito no livro de Hebreus, quando a Bíblia diz que se hoje nós ouvirmos a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, não brinque, querido, não rejeite. Olha, há muitos anos atrás eu ouvi o apelo do Espírito Santo no meu coração. Eu tinha 15 anos, eu ainda dependia do papai e da mamãe, mas eu entendia, até mesmo por causa do lar que eu fui criado. Meus pais são católicos e eles frequentam a igreja, não são católicos não praticantes. E assim eu era muito zeloso, eu era a coroinha da igreja, servia a igreja. Mas chegou um momento onde o Senhor me pediu um pouco mais, nessa busca pelo conhecimento da verdade. E ali eu tinha uma escolha, papai e mamãe ou papai do céu. Então, com o Espírito Santo, a gente não pode brincar. Porque a Bíblia diz que só há um pecado que Deus não pode perdoar, não porque Ele não queira, mas porque nós nunca pediríamos perdão para Ele. Sabe que pecado é esse? O pecado contra o Espírito Santo. Porque segundo a Bíblia, o Espírito Santo é o único que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se eu me endureço, se a minha consciência é cauterizada contra o Espírito, coitado de mim. Vocês se lembram do apóstolo Paulo?
O apóstolo Paulo indo para Damasco matar o povo de Deus. E ali o Espírito Santo pega o apóstolo Paulo. Só que às vezes quando a gente lê as histórias bíblicas, parece que foi a primeira vez que o Espírito Santo falou com ele, mas não foi. Porque Jesus, depois de um tempo, apareceu para Paulo, ou naquele mesmo momento em realidade, e ele disse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Sabe o que é recalcitrar contra o aguilhão? Naquela época eles utilizavam o aguilhão para dominar um touro bravo. Jesus estava comparando Paulo com um touro bravo. Porque Paulo diz ele mesmo, dando o seu testemunho, que ele entrou várias vezes nas sinagogas e ele arrancava os cristãos dali de dentro para serem interrogados, torturados ou mortos. O Estevão não foi o único que o apóstolo Paulo consentiu na morte. Tiveram vários outros cristãos que ele matou, inclusive. Paulo diz isso em uma das suas cartas. E você acha que o Espírito Santo não estava trabalhando nele? É claro que estava. E Paulo estava endurecendo, até que chega uma hora onde Deus vai dar o sinal mais sobrenatural. O próprio Jesus aparece para Paulo. Louvado seja Deus que esse homem aceitou o apelo do Espírito Santo. Porque ele se tornou o maior discípulo da história. E eu sei que se vocês aceitam o apelo do Senhor para a sua vida nessa noite, eu sei que aqui de dentro tem sim pessoas através das quais Deus pode fazer maravilhas nessa geração. É uma luta. E é por isso que eu não posso terminar esse estudo sem deixar que Jesus esclareça algo para vocês aqui. Lembra o que eu falei no princípio? Eu não vim aqui para contar para vocês uma história que já aconteceu. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 24, ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também o quê? A vinda do Filho. Você está entendendo o que Jesus falou aqui? Vocês creem que Jesus está voltando? Quem acredita diz amém. Amém. Eu acredito nisso de todo o meu coração. E creio que vocês acreditam também, porque senão não estariam aqui nessa noite. Jesus disse que o que aconteceu no tempo do dilúvio aconteceria também quanto mais perto estivéssemos da sua vida. E agora ele vai descrever o que ele quis dizer com isso. Aí ele diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, olha como que o povo estava: comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. O povo estava vivendo normal. Sabe aquela rotina nossa do dia a dia? Acorda às 5, 6 horas da manhã, toma o seu café, lê alguma coisa, pega o ônibus ou o carro, vai para o trabalho, chega a hora do almoço, sai para almoçar, almoça, volta para o trabalho, trabalha mais à tarde, volta para casa, janta, conversa um pouquinho com a família, assiste um pouco da TV, dorme e volta para a rotina de novo. É isso que Jesus estava falando. Enquanto Noé estava construindo a arca, enquanto Noé estava pisando dentro da arca, o povo estava ignorando que os últimos momentos da vida deles estavam a ponto de se cumprir aqui na terra. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar, mas eu creio que falta pouco. E o que Deus está dizendo aqui para você? Siga o exemplo de Noé. Porque o exemplo do povo que ficou fora da arca, olha só que coisa triste. O povo estava nessa rotina até ao dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não o perceberam. Mas o que eles não perceberam? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, a Bíblia nos dá dois tempos importantes ali. Ela fala do tempo que Noé entrou na arca e ela fala do tempo que veio o dilúvio. Só que no intervalo de tempo desse evento para esse evento, que foram 7 dias, a Bíblia diz que o povo não percebeu. Mas o que eles não perceberam? Que a porta da graça tinha fechado. Exatamente. Eles não perceberam que, apesar do dilúvio ainda não ter vindo, quando a porta da graça se fechou, eles estavam perdidos.
O que isso mostra? Se você é daqueles que está esperando os últimos segundos da vinda de Jesus para se preparar, não é assim que funciona. Não é assim. A porta da graça ela se fechará antes da vinda de Jesus. E para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, possivelmente em momentos diferentes da nossa vida. Porque só Deus sabe a obra do Espírito Santo no seu coração. Chegará um momento em que a porta se fechará universalmente, mas para cada pessoa em tempos distintos. Tudo vai depender só... Eu não tenho como julgar, você não tem como me julgar, porque nós não sabemos o que está no coração de cada ser humano. Mas Deus sabe. E é por isso que a gente precisa, assim, rapidamente buscar os preparos necessários para a nossa vida. Sabe para quê? Para que isso não ocorra agora. Para que quando chegar esse dia, que é um dia assim tão aguardado por cada um de nós, eu acho que não existe evento mais aguardado do que esse. Um evento anunciado pelo universo já durante tanto tempo. Quando esse dia chegar, só haverá dois povos. Hoje nós temos milhares de igrejas, milhares de confissões religiosas, mas daqui a pouco, só duas escolhas. Quando esse dia chegar, a Bíblia diz que Jesus vem, em Mateus 16, 27, para retribuir a cada um conforme as suas obras. E aí a Bíblia cita um grupo, que é o grupo que vai olhar para o céu e vai pedir para as montanhas caírem sobre eles, dizendo assim: nós não suportamos, nos esconda da face da ira do Cordeiro. Eles vão ter vergonha de olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque provavelmente nesse momento algumas dessas pessoas vão olhar e elas vão se lembrar das vezes em que o irmão Flores chamou para participar do estudo, das vezes em que o Espírito Santo trabalhou no coração delas, das vezes em que você ouviu uma mensagem de um pastor ou algum vídeo no YouTube, não sei o que, mas convidando você: meu filho, aceita, deixa a novela, deixa o filme, deixa aí as atividades desse mundo e separa um tempo para mim todo dia. E provavelmente nesse momento essas pessoas vão se lembrar, e aí vem aquela amargura, sabe? Aquela amargura de pensar, tipo, nossa, eu estive tão perto, mas não aproveitei a oportunidade. E por outro lado, haverá outro grupo, que é o grupo que vai olhar para o céu, e nesse momento eles vão dizer: esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Em sua salvação nos exultaremos e para todo sempre nos alegraremos. Amém. Esses serão aqueles para quem Jesus vai olhar e vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, e entrai e tomai posse do reino que você está preparado desde a fundação. A arca, ela está hoje disponível para cada um de vocês. A pergunta é: quantos Noés Deus vai tirar desse grupo aqui nessa noite? É você que faz a sua escolha. E eu espero que, em nome de Jesus, e quero que você responda isso para que o céu registre essa sua decisão hoje. Que dia que é hoje? Dia 2? 2 de abril, 9h10 da noite do ano de 2019, aqui na igreja do JuVV, no nosso grupo de estudos. Eu quero que o céu registre no seu livro da vida a decisão que você vai tomar aqui, porque o seu anjo vai fazer o impossível para que essa decisão se cumpra. E o que eu quero que você decida? Você escolhe fazer o teu melhor para você entrar nessa arca e ser um Noé nessa geração. Se a sua resposta é sim, levante a sua mão para que o céu veja a sua decisão. Amém. 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 Deus seja louvado. Não podia ser melhor. Cada dia eu admiro mais. E cada dia nós nos apaixonamos por essa mensagem que nós ouvimos hoje. Há poucos dias, né, Claudinha, eu usei uma expressão aqui. Eu vou repetir ela.
veja, nós não temos o amanhã. Nós só temos o hoje. Pense nisso quando você reclinar a sua fronte sobre o seu travesseiro. Deus quer fazer de você um candidato ao reino dos céus. Amém. Então, o que nós gostaríamos de dizer agora? Se você tivesse que escolher entre faltar hoje e faltar na próxima semana, faltasse hoje, porque a próxima semana é imperdível. Não tem como dizer não, tá ok? Doutor Alexandre, vem aqui um pouquinho. Eu vou pedir que ele fizesse a última oração da noite. Pode dizer. Eu me lembrei só de algo, quando o irmão Flores falava, foi assim, algo que eu ouvi de um pregador, que eu nunca me esqueci quando eu ouvi isso dele. Às vezes nós pensamos que Jesus tem demorado 2000 anos para voltar. Mas esse pregador disse o seguinte: a volta de Jesus é o tempo de uma vida. Um dia ele virá de fato, mas nós não devemos nos fiar na esperança apenas desse dia, porque a volta de Jesus é o tempo de uma vida. Para alguns, 20 anos, para outros, 10, 30, 40. Vocês entenderam, né? Querido Deus, amado Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Senhor. Onde emanados no nome do Teu Filho Jesus, queremos agradecer pelo privilégio, pela bênção da vida do irmão Jefferson, pelo conhecimento que ele nos passou da Tua Palavra, Senhor. Amém. Obrigado por esse alimento espiritual, Senhor, que a força do nosso braço, a nossa inteligência, ela não consegue comprar, conquistar, alcançar. Somente o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia pode nos dar esse alimento. Obrigado porque saímos daqui hoje alimentados, renovados para caminhar, Senhor, nos dias que o Senhor tem para cada um de nós, com a certeza e a convicção de que o Senhor é o nosso Deus, tudo que nós somos e temos vem de Ti e a Ti pertence. Amém. E que o Seu Filho Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Em especial, Senhor, eu quero agradecer pelo privilégio de poder estar aqui nessa igreja, onde eu participei como convidado da inauguração, Senhor. É um dia de festa aqui na terra e que, sem dúvida, Senhor, foi um dia de festa no céu. Eu lembro claramente desse dia, um dia que me marcou bastante. Amém. Eu ainda não era convertido, eu ainda não conhecia o Senhor, mas eu estive aqui a convite do Silas e da Rejane. E eu, naquele dia, Senhor, pude ouvir pela primeira vez o Silas dizer para mim aquilo que a Tua Palavra ensina em João 3,16, que o Seu Filho Jesus é aquilo que todos nós mais precisamos nesse mundo. Amém. O Senhor sabe o tempo de cada um de nós, o Senhor sabe os planos que o Senhor vai realizar na nossa vida, e o Senhor já sabia que aquele dia certamente era um dia que a semente ficaria no meu coração, e hoje eu poderia estar aqui podendo agradecer com essa família maravilhosa. Amém. Em nome de Jesus, que eu agradeço por essa família, por esse privilégio, pela vida do irmão Jefferson e por todos os próximos estudos que terão. Amém. O Senhor nos capacite e nos sustente para estarmos aqui. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos.